All right, let's do it. Watch your step, there's a lot of blatant lines. Okay. Actually, you haven't hit the worst part yet. Em uma rua comum de Clemons, na Carolina do Norte, havia uma casa que os vizinhos aprenderam a observar de longe. Não porque soubessem exatamente o que acontecia lá dentro, mas porque, com o tempo, algumas casas deixam de parecer apenas casas. Elas viram aviso. E aquela casa parecia avisar alguma coisa. As pessoas comentavam sobre o cheiro, sobre o movimento estranho, sobre os gritos, sobre quem entrava, sobre quem nunca mais era visto do mesmo jeito depois de sair. Nada disso, sozinho, parecia suficiente para explicar o medo. Mas junto, tudo começava a formar uma imagem difícil de ignorar. Uma residência decadente. Um homem que não fazia questão nenhuma de parecer normal. E uma vizinhança que parecia viver presa entre duas possibilidades. Ou tudo aquilo era só uma encenação grotesca, ou havia algo real escondido por trás dela. Por anos, a resposta ficou suspensa. Porque o homem que morava ali parecia alimentar a própria lenda. Ele não tentava diminuir os rumores, não tentava parecer inofensivo, não tentava convencer ninguém de que era apenas mal interpretado. Pelo contrário, cada escolha parecia feita para afastar as pessoas comuns e atrair quem se sentia fascinado pelo perigo. O visual, as palavras, a sujeira, o comportamento, o nome. Pazuzu Algarad. Um nome que soava menos como uma identidade e mais como uma ameaça. Para alguns, ele era só um sujeito perturbado tentando assustar o mundo. Para outros, era alguém que devia ser levado a sério antes que fosse tarde. Mas esse é o problema com certas figuras extremas. Quando alguém parece estar interpretando um monstro, muita gente demora a perceber quando a atuação termina. E talvez tenha sido isso que aconteceu em Clemons. Durante muito tempo, aquela casa foi tratada como um lugar estranho, um incômodo, uma aberração local. Algo que as pessoas comentavam, evitavam e depois tentavam esquecer. Até o dia em que os investigadores chegaram. Naquele momento, a rua comum deixou de parecer comum. A casa deixou de ser apenas uma fonte de rumores, e tudo aquilo que parecia exagero começou a ser observado de outro jeito. Não havia uma resposta pronta. Não havia ainda uma explicação completa. Mas havia uma pergunta que finalmente precisava ser encarada. O que Pazuzu Algarad estava escondendo naquela casa? Antes de responder isso, é preciso voltar um passo. Porque Pazuzu não nasceu como Pazuzu. Antes do nome demoníaco, antes da reputação, antes da casa se tornar uma lenda sombria, existia John Lawson. E talvez a primeira transformação dessa história tenha começado quando ele decidiu deixar esse nome para trás. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Quando alguém parece estar interpretando um monstro, em que momento a gente percebe que talvez não seja mais atuação? Comenta o que você acha. E se esse tipo de história te prende, deixe sua curtida e se inscreva no Mr. Redrum, porque o pior ainda não apareceu. Antes de entender quem foi Pazuzu Algarad, é preciso entender o nome que ele escolheu. Pazuzu não era apenas uma palavra assustadora. Na antiga Mesopotâmia, Pazuzu era uma entidade demoníaca ligada aos ventos destrutivos, às doenças e ao caos. Mas havia uma contradição estranha. Apesar de ser temido, Pazuzu também era usado como proteção. A imagem dele podia ser colocada contra outros males, um demônio usado para afastar outros demônios. Então, quando John Alexander Lawson decidiu abandonar o próprio nome e se apresentar como Pazuzu Algarad, aquilo não parecia apenas uma mudança de identidade. Parecia uma declaração. Ele não queria soar comum, não queria parecer inofensivo, não queria ser visto como alguém que precisava ser compreendido. Ele parecia querer exatamente o contrário. Queria causar desconforto,
Queria provocar medo. Queria que as pessoas olhassem para ele e sentissem que havia algo errado. E aos poucos, John Lawson começou a desaparecer atrás dessa nova figura. Primeiro veio o nome, depois veio a aparência, depois o comportamento, depois as histórias. E quanto mais as pessoas falavam sobre Pazuzu, menos pareciam falar sobre John. Essa é uma parte importante do caso, porque algumas pessoas viam nele apenas um sujeito perturbado, tentando chocar o mundo. Outras achavam que ele era perigoso. Mas talvez a pergunta mais difícil fosse outra. Em que momento uma encenação deixa de ser só encenação? Pazuzu parecia entender o poder dessa dúvida. Ele vivia em cima dela. Afastava algumas pessoas, atraía outras. Transformava repulsa em reputação e medo em identidade. Mas uma lenda como essa não cresce no vazio. Ela precisa de um lugar, um cenário, um espaço onde os boatos pareçam possíveis. E no caso de Pazuzu Algarad, esse cenário era uma casa que parecia apodrecer junto com ele. Se o nome Pazuzu era máscara, a casa era o palco. E esse palco ficava em Nob Hill Drive, em Clemons, na Carolina do Norte. Uma rua comum, casas comuns. Mas no meio daquela normalidade, havia uma residência que parecia funcionar por regras próprias. Do lado de fora, ela não precisava parecer cinematográfica para causar desconforto. Não era uma cabana escondida no meio da floresta. Era pior justamente por isso. Era uma casa real, em um bairro real, cercada por pessoas que seguiam suas vidas tentando não olhar demais para o que acontecia ali. Aos poucos, a casa começou a ganhar uma reputação, não apenas por causa de Pazuzu, mas por causa de tudo que parecia se acumular ao redor dele. O estado do lugar, as pessoas que frequentavam a propriedade, o comportamento estranho, os relatos de sujeira, a sensação de que alguma coisa ali tinha escapado completamente do controle. E o mais inquietante é que para muita gente, aquela casa já não parecia apenas mal cuidada. Parecia abandonada por dentro, mesmo ainda tendo gente vivendo nela. Como se o lugar estivesse apodrecendo em silêncio. E quanto mais a casa se degradava, mais a imagem de Pazuzu parecia crescer. Ele não precisava explicar quem era. O ambiente falava por ele. Cada detalhe ajudava a construir a lenda. O cheiro, a desordem, a aparência. Com o tempo, virou um ponto de tensão. Um lugar que algumas pessoas evitavam, outras comentavam, e algumas, por motivos difíceis de entender, pareciam procurar. Essa talvez seja uma das partes mais perigosas da história, porque lugares assim não afastam todo mundo. Às vezes, eles também atraem. Atraem curiosos, atraem pessoas vulneráveis, atraem quem se sente deslocado o bastante para confundir perigo com liberdade. E dentro daquela casa, Pazuzu parecia ocupar exatamente esse espaço. Para uns, ele era uma ameaça. Para outros, uma figura quase magnética. Um homem que parecia viver fora das regras normais, sem limites claros, sem vergonha do caos, sem nenhuma tentativa de parecer seguro. E o comentário morre antes de virar ação. Por isso, a casa não é apenas o cenário deste caso. Ela é uma peça central. Porque antes de qualquer investigação chegar ali, aquela residência já contava uma história. Uma história de isolamento, de decadência, de sinais que pareciam pequenos demais quando vistos separados, mas que juntos formavam uma pergunta cada vez mais difícil de ignorar. O que realmente acontecia dentro daquela casa? E essa pergunta começou a ficar ainda mais séria quando alguns nomes passaram a circular ao redor de Pazuzu. Pessoas que entravam naquele mundo, pessoas que se aproximavam dele, pessoas que talvez tenham percebido tarde demais que a lenda não era apenas uma lenda. Aqui, o medo parecia ter sido construído aos poucos, em camadas. Primeiro, havia a aparência de Pazuzu. Depois, o nome. Depois, a casa. Depois, os relatos sobre o que acontecia lá dentro.
E com o tempo, tudo aquilo começou a se misturar. Era difícil separar o que era fato, o que era exagero, o que era rumor e o que era aviso. Mas mesmo quando uma história não pode ser confirmada por completo, ela pode deixar uma marca. E a casa de Pazuzu deixava marcas. Vizinhos falavam sobre o estado da propriedade, sobre o cheiro, sobre barulhos, sobre pessoas estranhas aparecendo, sobre uma atmosfera que parecia cada vez mais pesada. Mas nada disso, sozinho, parecia suficiente para explicar o que realmente estava acontecendo. Esse é o problema dos sinais pequenos. Eles raramente chegam gritando. Eles aparecem como incômodo, como comentário, como desconfiança, como aquela sensação que alguém tem, mas não consegue provar. E quando não existe uma prova clara, muita coisa acaba sendo empurrada para a categoria mais confortável. É estranho, mas talvez não seja nada. Só que em volta de Pazuzu, o talvez não seja nada começou a se repetir demais. A casa não parecia apenas bagunçada, parecia fora de controle. O comportamento dele não parecia apenas excêntrico, parecia calculado para afastar qualquer pessoa que tentasse se aproximar demais. E a reputação que crescia ao redor daquele endereço criava uma espécie de proteção sombria. Quanto mais absurdo tudo parecia, mais difícil era levar a sério. Porque se alguém contasse que havia um homem chamado Pazuzu vivendo em uma casa degradada, cercado por rumores perturbadores, muita gente poderia reagir com descrença. Poderia parecer exagero, poderia parecer lenda urbana, poderia parecer uma história aumentada por vizinhos assustados. E talvez esse tenha sido um dos fatores que permitiram que tudo continuasse por tanto tempo. Pazuzu parecia perigoso demais para ser ignorado, mas também parecia teatral demais para ser entendido. Essa contradição criava uma zona cinzenta. Quem olhava de fora não sabia se estava diante de um homem realmente ameaçador ou de alguém usando o choque como escudo. E dentro dessa dúvida, os sinais foram se acumulando. Pessoas comentavam, outras evitavam, algumas se aproximavam, e a casa continuava ali, como se tivesse virado uma parte incômoda da paisagem. Um lugar sobre o qual todo mundo tinha alguma impressão, mas quase ninguém tinha uma resposta definitiva. Até que certos nomes começaram a se conectar àquele endereço. Não apenas visitantes, não apenas curiosos, pessoas reais, com vidas reais, que em algum momento cruzaram o caminho de Pazuzu ao Garad. E é aqui que a história começa a mudar de peso. Porque uma coisa é uma casa assustadora, uma coisa é uma reputação sombria, uma coisa é um homem tentando transformar a própria imagem em ameaça. Mas quando pessoas começam a desaparecer da narrativa ao redor desse lugar, os boatos deixam de parecer apenas boatos. Eles começam a parecer peças soltas de uma história maior. Uma história que ainda não tinha sido montada. Uma história que muita gente talvez só entendesse tarde demais. E o mais perturbador é justamente isso. Talvez os sinais estivessem ali. Não todos, não claros, não organizados, mas estavam. Espalhados pela rua, pela casa, pelas conversas, pelas pessoas que entravam naquele círculo, pelas escolhas de um homem que parecia querer que todos acreditassem que ele era um monstro. A pergunta era, quando alguém faz tanta questão de parecer perigoso, em que momento o mundo deveria parar de tratar aquilo como encenação? Porque em Clemons, essa pergunta não ficaria suspensa para sempre. Mais cedo ou mais tarde, alguém teria que olhar para aquela casa não como uma aberração local, mas como o centro de algo muito mais grave. Até aqui, essa história parece girar em torno de Pazuzu Al-Garad. O nome, a aparência, a casa, os boatos. Mas em 2009, dois nomes começaram a se ligar àquele mundo de um jeito que mudaria tudo. Joshua Frederick Wetzler e Tommy Dean Welsh. Joshua tinha 37 anos. Tommy tinha 36. Eles não eram personagens da lenda criada ao redor de Pazuzu. Eram homens reais, com famílias, passado, rotina e pessoas que esperavam vê-los de novo.
Mas em algum momento, os dois cruzaram o caminho daquele círculo. E é aqui que a história deixa de ser apenas estranha. Ela começa a ficar perigosa. Segundo promotores, Joshua Wetzler teria sido morto em julho de 2009. Tommy Welsh desapareceu em outubro daquele mesmo ano. Meses diferentes, 2 homens diferentes, o mesmo ambiente sombrio ao redor de Pazuzu. Na época, ninguém do lado de fora tinha a história completa. A casa continuava lá. Pazuzu continuava alimentando a própria reputação. Os rumores continuavam circulando. E quem olhava de longe talvez ainda tivesse a mesma dúvida. Aquilo era só um homem tentando parecer assustador? Ou havia algo real acontecendo por trás daquela imagem? Essa dúvida é importante, porque Pazuzu parecia viver exatamente nesse limite. Ele era estranho o bastante para chamar atenção, perturbador o bastante para causar medo, mas exagerado o bastante para que muita gente não soubesse se devia levar tudo aquilo a sério. Enquanto isso, Joshua e Tommy deixaram de aparecer na narrativa normal da vida de quem os conhecia. E quando alguém some em volta de uma casa que já carregava tantos sinais estranhos, o peso muda. Os boatos deixam de parecer apenas histórias de vizinhos. O endereço deixa de parecer apenas uma casa suja. E a figura de Pazuzu deixa de parecer apenas uma provocação. Porque agora existiam nomes, datas, ausências, pessoas que tinham passado perto demais daquele mundo. E por anos, essas peças ficaram espalhadas. Uma casa comentada, um homem temido, 2 desaparecimentos, uma vizinhança inquieta e nenhuma resposta clara. Mas respostas não desaparecem para sempre. Às vezes, elas ficam paradas no mesmo lugar, esperando alguém fazer a pergunta certa. E quando a investigação finalmente começou a se aproximar de Nob Hill Drive, ela não estava mais lidando apenas com rumores. Estava lidando com uma possibilidade muito mais grave. Talvez a lenda de Pazuzu escondesse algo concreto. Algo que estava ali há tempo demais. E que mais cedo ou mais tarde, teria que vir à tona. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Agora, a história deixa de ser rumor. Deixa de ser reputação. E começa a entrar na parte que realmente mudou tudo. No último bloco, a gente vai chegar à resolução final do caso. O que a polícia encontrou, o que aconteceu com Pazuzu, quem foi responsabilizado e por que esse caso ainda incomoda tanto. Antes de seguir, se você gosta de casos reais contados com seriedade, se inscreve no Mr. Redrum e compartilha esse vídeo com alguém que também acompanha histórias sombrias sem sensacionalismo. Porque agora, a casa finalmente vai revelar o que escondia. Por anos, a casa de Pazuzu era tratada como um lugar estranho. Um endereço que incomodava. Um ponto escuro em uma rua comum. Para alguns, era apenas a casa de um homem perturbador. Para outros, era um lugar onde alguma coisa parecia errada havia tempo demais. Mas em 2014, aquela dúvida começou a morrer. Porque a polícia finalmente voltou os olhos para a propriedade. E dessa vez, não era por causa da aparência de Pazuzu. Era por causa de algo muito mais sério. 2 homens tinham passado pelo círculo ao redor daquele endereço. 2 homens tinham desaparecido da vida de quem os conhecia. E agora, a investigação precisava descobrir se a lenda criada em volta de Pazuzu escondia algo real. Quando os agentes chegaram à propriedade, a casa já parecia carregar anos de abandono, sujeira e tensão. Mas a resposta não estava apenas dentro dela. A resposta estava do lado de fora, no quintal. E quando os investigadores começaram a examinar aquele terreno, a história mudou de vez. A terra que parecia apenas parte esquecida da propriedade começou a revelar aquilo que por anos permaneceu escondido. Restos humanos foram encontrados. E naquele momento, tudo o que antes parecia rumor ganhou outro peso. A casa estranha já não era só uma casa estranha. O homem assustador já não era só um homem assustador. E o nome Pazuzu
deixou de parecer apenas uma provocação sombria. Agora havia vítimas, havia provas, havia uma cena de crime. Os restos encontrados foram identificados como pertencentes a Joshua Frederick Wetzler e Tommy Dean Welch. E a partir desse ponto, a investigação começou a montar a linha do tempo. Segundo os promotores, Joshua Wetzler foi morto em julho de 2009. Tommy Welch foi morto meses depois, em outubro daquele mesmo ano. 2 mortes, o mesmo período, o mesmo endereço orbitando o centro da história. E uma pergunta impossível de ignorar: como tudo aquilo permaneceu escondido por tanto tempo? Pazuzu Algarad foi preso. Agora, o caso estava nas mãos da justiça. Mas havia um problema. Pazuzu tinha passado anos tentando parecer um monstro. Tinha transformado o nome, o corpo, a casa e a própria vida em uma espécie de ameaça ambulante. Só que quando finalmente chegou a hora de responder pelo que era acusado de fazer, ele nunca encarou um julgamento completo. Em outubro de 2015, enquanto aguardava o processo, Pazuzu Algarad foi encontrado inconsciente em sua cela no Central Prison, em Raleigh, na Carolina do Norte. Pouco depois, foi declarado morto. A morte dele encerrou o processo contra ele, mas não encerrou o caso. Porque a verdade não dependia mais só de Pazuzu. Quem olhou para aquela casa e pensou que era melhor não se envolver? Essas perguntas não são simples, e talvez nunca tenham uma resposta limpa. Porque o caso de Pazuzu Algarad não é apenas sobre um crime, é sobre uma falha lenta, uma soma de sinais que, separados, podiam parecer insuficientes. Uma casa que se degradou diante de uma vizinhança inteira. Um homem que parecia usar o próprio horror como camuflagem. E pessoas reais que chegaram perto demais daquele mundo. Depois da descoberta, a casa de Pazuzu não continuou de pé por muito tempo. Em abril de 2015, ela foi demolida. Máquinas entraram onde antes havia medo. Paredes caíram. Cômodos desapareceram. A estrutura que durante anos concentrou rumores, sujeira, tensão e violência foi reduzida a entulho. Para os vizinhos, aquilo parecia o fim de uma presença que tinha contaminado a rua. Mas derrubar uma casa não apaga o que aconteceu dentro dela, nem o que aconteceu ao redor dela. Porque casas podem ser demolidas, nomes podem virar manchete, processos podem ser encerrados, mas vítimas não podem ser reduzidas ao cenário de um assassino. E esse é o ponto que precisa ficar no final dessa história. Pazuzu Algarad tentou transformar a própria existência em lenda. Mas quando a terra do quintal foi aberta, a lenda perdeu espaço para a realidade. E a realidade tinha 2 nomes: Joshua Frederick Wetzler, Tommy Dean Welch. Eles são o motivo desta história ser contada. Não Pazuzu, não a máscara, não o teatro macabro, mas as vidas que foram interrompidas. No fim, o caso não termina com uma grande confissão diante de um júri. Não termina com Pazuzu sentado em um tribunal, ouvindo tudo o que foi dito contra ele. Termina com uma casa demolida, um homem morto antes do julgamento, e 2 vítimas que demoraram tempo demais para serem encontradas.